nosso prota está agora em outro mundo. Bem-vindo, príncipe. Mestre, por favor! Este protagonista improvável não é o típico herói virtuoso, mas sim um vilão determinado a reescrever as regras do jogo. Ouse mexer com aquele demônio, estou te avisando. Com uma determinação feroz e um sorriso desafiador, ele enfrenta os desafios que ameaçam sua ascensão. Eu quero tudo! Gu Chang sabe que está destinado a desempenhar um papel crucial neste mundo de fantasia. No final, todos vamos morrer! Embora a atenção de admiradoras encantadoras o rodeie, para Gu Chang, essas figuras são apenas mais um degrau em sua busca pelo poder supremo. Prepare-se para testemunhar não apenas a ascensão de um vilão destemido, mas também a história do maior vilão que já nasceu. eu vou gostar. Disseram que deveriam ter sabido, com base no fato de que o herdeiro das artes demoníacas do passado sempre causou caos completo nos mundos em que estavam. No entanto, enquanto se perguntava por que um herdeiro das artes demoníacas tão poderoso como Ying apareceu assim do nada, Pang Fei se perguntava o que deveriam fazer. Enquanto isso, Eli não participava da discussão. Ela parecia tão deprimida, olhando para baixo, e suspirou. Por outro lado, nos céus imensuráveis, um cara reclamava que quase não via mais belezas por lá. Uma de suas companheiras disse que talvez a guerra com o Palácio do Rei do Mar tenha assustado todas as belas damas. Chuchu passou pelo cara que reclamava que estava tudo tão chato, e eles não perceberam sua presença. Chuchu parou de andar com um olhar frio nos olhos e mencionou o Mestre Gu e o herdeiro das artes demoníacas. Chuchu pensou que, segundo os rumores, o herdeiro das artes demoníacas lutou com o Mestre Gu nas antigas Terras Imortais, mas teve que fugir porque não conseguiu derrotá-lo. Historicamente, os herdeiros das artes demoníacas nunca foram derrotados em uma batalha um contra um, porque sempre tinham vários truques na manga. Chuchu acreditava que, embora a força do Mestre Gu fosse extraordinária e ele fosse considerado um verdadeiro imortal, ainda era um pouco ridículo ele conseguir ferir gravemente o herdeiro das artes demoníacas sozinho. Sem mencionar que a primeira vítima do herdeiro das artes demoníacas, Li, era alguém com bastante habilidade. Ela também acreditava que o motivo pelo qual Ime conseguiu sobreviver junto com ele indefinitivamente não era tão simples quanto alguém apenas cobiçar seu corpo. Chuchu apontou que o problema era que as coisas que aconteceram depois do incidente foram bizarras demais, como se alguém tivesse escrito um roteiro para isso, e aqueles que apareciam eram apenas personagens de uma história. Ela pensou que, como personagem principal dessa história, Ens parecia ter sido manipulado, e que Yamei parecia ter algum tipo de importância vital com o que estava acontecendo e com a proximidade de Yamei com o Mestre Gu. Chuchu estava se perguntando se a pessoa que causou tudo aquilo poderia ser o próprio Mestre Gu, já que ele foi quem mais se beneficiou de tudo isso. Chuchu franziu a testa, esperando estar errada, ou isso teria implicações assustadoras para um grande número de facções. Enquanto isso, Ying Shang estava dirigindo uma carruagem, sem saber da troca de almas, e uma raposa fêmea o repreendeu como Xiaofan. Ela perguntou o que estava acontecendo com ele, porque ele nem se lembrava do tipo de grama espiritual para alimentar Zio. Ying Shang disse à senhora KY que isso não aconteceria de novo. KY repreendeu, dizendo que ele deveria levar essas coisas mais a sério, porque se não fosse pela jovem senhorita deles, ele estaria morrendo de fome em algum canto. Ying Shang não conseguia acreditar que seu status havia caído tanto a ponto de até um servo repreender como quisesse. Ele pensou que, se sua alma não tivesse sido trocada, KY estaria em apuros, mas como sua alma foi trocada, até a arma espiritual divina que seu pai fez pessoalmente para ele havia desaparecido. Ele estava tão fraco quanto qualquer outro humano. De repente, Shang percebeu que ainda tinha uma chance. Ele poderia expor Xuan se conseguisse entrar em contato com os espíritos da montanha do Imperador Celestial. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que não percebeu que havia falado em voz alta sobre a montanha do Imperador Celestial. KY ficou furiosa, perguntando que ele estava resmungando sobre a montanha do Imperador Celestial e se ele tinha levado um chute de um burro na cabeça, porque era um lugar que alguém como ele nem deveria mencionar. Ela disse que, se ele ainda estava sonhando em se tornar um príncipe dos céus, deveria ser mais prático e lembrar do seu lugar. Enquanto isso, a jovem senhorita deles, Yin, sorriu ao pensar que não tinha ideia do que estava acontecendo com Xuan ultimamente, especialmente com suas estranhas manias e constantes murmúrios sobre a montanha do Imperador Celestial Primordial. Mas ela achou intrigante,
então decidiu que falaria com o Mestre Gu sobre isso quando o encontrasse mais tarde. Por outro lado, a filha do Imperador Celestial, Ying-Yu, invadiu o quarto do irmão, confrontando-o sobre o que tinha ouvido, que ele estava se preparando para aparecer. Xuan, ainda no corpo de Ying XY-Yang, perguntou se havia algum problema com isso, e Ying-Yu disse que, segundo os planos do pai, eles só deveriam aparecer depois que o caminho da iluminação surgisse, mas Ying-Yu disse que estava tudo bem, já que foi uma decisão dele, e ela ouviria, deixando Xuan sem palavras. Xuan estalou a língua e desviou o olhar, desinteressado, pensando que até a filha do Imperador Celestial não chegava aos pés da beleza de Yan-Mei. Ele se lembrou de que, quando ainda era um servo, Yin era como um arco-íris inalcançável no céu. Enquanto pensava no sorriso de Yin para ele, Shufan acreditava que Yin não estava apenas o tratando bem por causa de quanto ela o valorizava. Para ela, ele era diferente dos outros. Ele também acreditava que, devido ao seu status humilde, Yin não conseguia mostrar seus verdadeiros sentimentos por ele, e ele entendia isso. Sem saber a verdadeira razão por trás do sorriso de Yin, Shufan antecipava que em breve ele seria capaz de se colocar diante dela e abrir seu coração para ele. Ele finalmente seria capaz de envolvê-la em seus braços e ajudá-la a reviver o clã da Raposa Celestial, porque ele era atualmente a pessoa com o status mais alto entre os clãs primordiais. Ying-Yu estava preocupada com seu irmão, enquanto Xuan sorria, pensando na festa comemorativa da matriarca da família Gu e Yan-Mei esperando por ele. Enquanto isso, na residência da família Gu, muitos navios e pessoas estavam na entrada. O mestre Gu ainda estava cumprimentando os convidados, e um deles era Qian. Do lado deles, Yumin Kong se aproximou de Guo Guzer, perguntando por que ela chamou, e Guzer disse que havia feito uma pequena investigação sobre o passado do mestre Gu, e algo parecia estranho. Yumin Kong ficou surpresa com o que Zer tinha acabado de dizer. Zer mencionou que, desde que o mestre Gu nasceu, todos que testemunharam seu nascimento, até a parteira que o ajudou a nascer, desapareceram da face da terra. Então ela concluiu que claramente havia algo que estavam tentando esconder. Yumin Kong confirmou com ela se o que ela estava dizendo era que desde que o mestre Gu nasceu, algo estava errado. Yumin Kong pensou no fato de que o mestre Gu nasceu com as artes demoníacas, algo conhecido apenas por ela, seu pai e sua sogra. No entanto, para todos os outros, eles achavam que as pessoas não nasciam com as artes demoníacas, mas as praticavam posteriormente para causar destruição no mundo. Então ela se perguntava o que eles estavam tentando esconder. Zer acrescentou que sempre sentiu que o mestre Gu não teve escolha a não ser planejar e roubar seu osso da sorte, e que parecia haver algo de que ele não podia falar. Ele também parecia sentir muita culpa em relação a ela por causa disso. Guo Guzer disse que poderiam pensar que o mestre Gu instigou a questão para despertar o ódio dela por ele e, propositalmente, reagiu friamente com ela depois para treiná-la emocionalmente. Mas ela não conseguiu nem vencer o mestre Gu. Então ele deve estar muito decepcionado com ela. O que surpreendeu Yumin Kong e a fez se perguntar se Zer ainda pensaria assim se ela contasse sobre sua terrível morte em sua vida passada. Por outro lado, o sistema notificou repentinamente o mestre Gu sobre como ele ganhou pontos de destino e fortuna porque Goer se confundiu ao fazer uma autoanálise. E ele ficou tão surpreso que acabou dizendo o nome de Gozer sem querer, o que deixou Qian confusa. Zioner continuou dizendo que, na época, o grande ancião afirmou que o mestre Gu nasceu com tendências demoníacas. No entanto, mais tarde ele também disse que as ações do mestre Gu pareciam demoníacas, mas na verdade não eram. Yumin Kong ficou surpresa ao ouvir Zioner falar sobre essas tendências demoníacas ao nascer. Ela pensou que muitas coisas poderiam nascer com essas características demoníacas, como a alma demoníaca primordial ou a energia demoníaca primordial. Ela estava curiosa sobre o que havia influenciado o mestre Gu a praticar as artes demoníacas. Tanto Zer quanto Yumin Kong ficaram assustadas quando o mestre Gu apareceu de repente atrás delas, perguntando se estavam falando dele pelas costas novamente. Ele destacou que elas estavam relaxadas enquanto ele estava tão ocupado que mal tinha tempo para descansar. Zer ficou irritada e se afastou, despedindo-se e mencionando que tinha algo para resolver. Yumin Kong ficou corada quando o mestre Gu a abraçou por trás e perguntou se ela não tinha planos de aliviar algumas das preocupações do marido, agora que todos os gênios dos continentes haviam se reunido. Ela perguntou como poderia ajudar, e o mestre Gu comentou que todos os gênios ali reunidos eram fracos demais, então não havia um candidato adequado para ser seu bode expiatório. Yumin Kong ficou confusa quando o mestre Gu expressou seu medo de que o povo dos ancestrais da humanidade chegasse em breve.
O mestre Gu informou a Yumin Kong que ela se tornaria viúva quando ele morresse, o que a surpreendeu. Yumin Kong perguntou ao mestre Gu o que ele quis dizer ao afirmar que não conseguia encontrar um bode expiatório. Olhando para frente, Yumin Kong achou engraçado quando o mestre Gu disse que havia um bem ali. Enquanto isso, Wang Wang informou a Wang Zigun que o mestre Gu e Yumin Kong pareciam estar olhando para ela e acenando. Ela perguntou o que o preocupava, e ele mencionou que ela era tão bonita e incrível que era normal que alguém como ela fosse notada por Yumin Kong. Ela nunca imaginou que seria tão direta assim. Yumin Kong perguntou ao mestre Gu se ela não era um bode expiatório adequado, e o mestre Gu disse que, se não fosse por sua identidade, ela seria definitivamente um excelente bode expiatório para ele. Yumin Kong ficou confusa com o que o mestre Gu havia dito e perguntou sobre sua identidade, confirmando se ela não era filha da família Wang. O mestre Gu informou a Yumin Kong que Wang Zigan era a herdeira do Palácio Ancestral da Humanidade. O que a surpreendeu. O mestre Gu observou que parecia que ela não sabia disso. O mestre Gu olhou para Yumin Kong, pensando que parecia que, na vida anterior de Yumin Kong, o herdeiro do Palácio Ancestral da Humanidade não era Wang Zigen. Ele imaginou que não havia apenas um herdeiro para o Palácio Ancestral da Humanidade. Enquanto Yumin Kong amaldiçoava em sua mente sobre como a história havia mudado e saído ainda mais de seu controle nesta vida, ela disse ao mestre Gu que, se ele não pudesse usar Wang Zigen, talvez ele devesse considerar aqueles antigos monstros. Ela começou a mencionar que havia o gênio dos Lagos Imortais, o clã das Chamas da Fênix, e o clã do Killing Dourado. Yumin Kong corou e parou de falar quando o mestre Gu a provocou, perguntando onde estava sua gentil Yumin Kong, pois parecia que ela estava planejando se juntar a ele em suas várias maldades. O mestre Gu se inclinou para Yumin Kong e disse que gostava muito desse lado dela. Yumin Kong concordou silenciosamente, enquanto o mestre Gu a tranquilizou dizendo que encontraria uma maneira de resolver isso. Em sua mente, o mestre Gu pensou que, em vez desses problemas, ele se perguntava quando Yumin Kong seria capaz de dizer a ele sinceramente que havia sido reencarnada, pois as recompensas por isso seriam muito maiores. De repente, o sistema notificou o mestre Gu de que ele havia desencadeado o evento de troca de alma do escolhido dos céus com um especialista. O mestre Gu ficou surpreso, pois o sistema nunca havia indicado um evento como esse antes, então ele se perguntou se poderia ser algo único. Com um sorriso malicioso no rosto, o mestre Gu pensou que isso era ótimo, pois ele usaria essa pessoa como bode expiatório. Um discípulo informou ao mestre Gu que Ime, do clã da Raposa Celestial de 9 Caudas, havia chegado. Ele parecia divertido enquanto instruía o discípulo a convidá-la rapidamente para entrar. Yumin Kong olhou fixamente para o mestre Gu, observando-o enquanto os dois permaneciam em silêncio. O mestre Gu se sentiu desconfortável, então quebrou o silêncio primeiro, dizendo a Yumin Kong que iria receber Yin, mas Yumin Kong não disse nada, ela apenas continuou a analisá-lo. Enquanto o mestre Gu se afastava, pensou que, com base na natureza e nos hábitos do sistema, ele só o alertaria sobre os escolhidos pela sorte se eles estivessem em sua proximidade, então parecia que seu pai tinha algo a ver com Ime. O mestre Gu imediatamente deu as boas-vindas a Ime como sua irmã júnior, dizendo que estava verdadeiramente comovido com o quanto ela havia viajado para participar do banquete de sua família. Yamei disse a ele que era raro o mestre Gu se preocupar com ela desse jeito, então ela também ficou tocada. Enquanto Yin cumprimentava o mestre Gu como seu irmão mais velho, o mestre Gu se perguntou se o escolhido pela sorte era o homem ao lado dela e pensou que ele realmente parecia comum, mas não conhecia a identidade e o status da pessoa que estava no processo de trocar suas almas. Yamai percebeu algo, então perguntou ao mestre Gu que estava errado, e o mestre Gu disse que não era nada, apenas que ele nunca imaginou que ela traria um humano sem base de cultivo junto com ela. Então ele perguntou se ele parecia um pouco especial para ela. Inja, que ainda estava no corpo de Shufan, parecia apavorado, enquanto se perguntava como o mestre Gu notou uma pessoa insignificante como ele. Ele pensou que o nome do mestre Gu era conhecido em toda parte, então ele era definitivamente mais difícil de lidar do que aparentava, e por isso não era bom estar sob seu escrutínio. Por outro lado, Ime disse ao mestre Gu que ele estava pensando demais na questão, pois Xuan foi quem pediu para se juntar à comitiva para que pudesse ajudar, e ela achou que seria bom levá-lo para explorar o mundo ao seu redor. O mestre Gu achou engraçado e disse que Xuan parecia ser alguém muito atento e observador, então ele não era ruim. Enquanto isso, Ying Shan, que estava no corpo de Xuan, nervosamente deu um passo para trás.
Ele parecia extremamente ansioso, enquanto se perguntava por que sentia que havia sido completamente desmascarado pelo Mestre Gu. De repente, KY repreendeu Shan, perguntando se ele queria morrer por não agradecer ao Mestre Gu quando ele o elogiou. Enquanto os outros convidados diziam que ele teve muita sorte, pois não podiam acreditar que estava sendo elogiado pelo Mestre Gu, riam, dizendo que ele parecia um pouco bobo. Inja imediatamente se curvou diante do Mestre Gu e, gaguejando, se apresentou como um servo, agradecendo ao Mestre Gu pelo elogio e pedindo desculpas por sua falta de boas maneiras. Ying Shan suava profusamente, pensando que, com um único olhar, o Mestre Gu era tão assustador quanto ele havia ouvido. Ele admitiu que, originalmente, estava pensando em usar a oportunidade para se infiltrar e encontrar alguns rostos familiares que pudessem verificar sua identidade. Mas, no final, as habilidades de observação do Mestre Gu eram afiadas, definitivamente mais incríveis do que as de um jovem gênio comum. Ele amaldiçoou, desejando que Ying Yu estivesse lá, porque ela definitivamente seria capaz de reconhecê-lo. O Mestre Gu disse a Ying Shang que ele poderia se levantar, porque estava com medo de que as pessoas começassem a dizer que ele era um tirano por deixá-lo ajoelhado por tanto tempo. Penso que Ying Zhang sub esperar o momento certo e ceder aos outros. Percebeu que Ying Shang era definitivamente mais forte em termos de caráter comparado a Yulin e aos outros. E, de acordo com a dica do sistema, um humano trocou almas com um especialista, o que significava que conseguiram realizar uma troca de almas perfeita, e o humano estava atualmente usando a identidade e o status do especialista para continuar abusando e exibindo seu poder. Mestre Gu disse a Amy que ela havia viajado uma longa distância, então devia estar cansada, e sugeriu que ela descansasse um pouco. Yan Mei respondeu que seguiria tudo o que ele dissesse, então Mestre Gu pediu que ela o acompanhasse. De repente, Yamin Kong agarrou o braço de Mestre Gu e astutamente perguntou como ele poderia ir embora assim, já que ainda precisava dar boas-vindas aos outros convidados. Isso deixou Yan Mei sem palavras. Mestre Gu, por telepatia, instruiu Yan Mei a observar seu servo e, se encontrasse algo de único nele, avisá-lo imediatamente. Yan Mei concordo. Mestre Gu então se virou para Guzer, pedindo que ela levasse Yan Mei para descansar. Quando Guzer estava prestes a protestar, Mestre Gu disse para ela parar de reclamar, senão teria que pagar o que lhe devia. Enquanto isso, Wang Wang perguntou a Wang Zigen se havia algo de errado com o servo, e Wang Zigen respondeu que não sabia, mas que o nome do servo parecia mais com o de um personagem principal, o que deixou Wang Wang confuso. Wang Zigen sorriu ao pensar que Yin poderia ter algum sentimento por Mestre Gu. Algumas horas depois, à noite, a bela lua brilhava sobre um edifício. Dentro do edifício, havia marionetes envoltas em uma aura escura, e Mestre Gu as instruía para que se preparassem adequadamente, pois era hora de usar aquelas marionetes do Reino Sagrado Avançado que eles haviam obtido na mansão do Imperador Celestial da Reencarnação. Ele disse que eram realmente marionetes criadas pelo Imperador Celestial da Reencarnação, pois pareciam completamente vivas. Mestre Gu sorriu ao pensar em usar a arte devoradora para contaminar seus núcleos. Ele liberou uma tremenda quantidade de aura que percorreu cada uma das marionetes, emitindo uma luz roxa brilhante do lado de fora do edifício. Poucos momentos depois, as marionetes estavam cheias da aura demoníaca de Mestre Gu, e ele pensou que elas haviam se tornado os herdeiros das artes demoníacas de que todos estavam falando. Assim que aqueles herdeiros das artes demoníacas do Reino Sagrado Avançado aparecessem, seria razoável que entrassem em confronto com o sucessor oculto da humanidade ancestral, Wang Zigen. Mestre Gu acreditava que Wang Zigen conseguiria se segurar até que ele viesse resgatá-la. Ele havia completado suas preparações, faltava apenas algo para instigar a situação. Por outro lado, Yin estava meditando em seu quarto. De repente, ela abriu os olhos e perguntou quem estava ali. Yin ficou surpresa ao ver Mestre Gu emergir de uma fenda no espaço à sua frente, e ele lhe disse que parecia que ela estava se dedicando ao cultivo. Yan Mei perguntou a Mestre Gu se ele havia vindo por causa de Xuan, e ao ouvir o nome, Mestre Gu confirmou com Yin se esse era o nome do servo e pediu que ela contasse sobre Xuan. Yin disse que encontrou Xuan nas ruas quando era jovem, quase morrendo de fome, e sentiu pena dele, então decidiu resgatá-lo. Enquanto Mestre Gu pensava que o escolhido pelo destino realmente tinha alguma ligação com Yin, pois ela era sua salvadora, Yin perguntou se havia algo errado com Shufan. Mestre Gu disse a Yin que temia que o atual Shufan não fosse mais o original Shufan e sugeriu que, se ela quisesse saber a verdade,
deveriam chamar Xuan e perguntar a ele. Pouco depois, Yamei trouxe Xuan até Mestre Gu, chamando de mestre e informando sobre a chegada de Xuan. Ying Shang ficou tão surpreso que se perguntou se havia ouvido errado, porque Yamei nunca havia chamado Mestre Gu de mestre antes. Enquanto pensava, ele gaguejou ao perguntar a Mestre Gu por que o havia chamado. Mestre Gu disse a Ying Shang que estava se perguntando como deveria chamá-lo e o chamou de irmão. Ying Shang ficou horrorizado, pensando que estava certo em não poder esconder nada de Mestre Gu, pois não só sua força, status e posição eram impressionantes, mas até suas palavras possuíam uma força incrível que até os atuais clãs antigos primordiais deveriam temer. Ele se perguntou se Mestre Gu poderia ajudá-lo. Ying Shang começou a rir e disse a Mestre Gu que ele realmente tinha uma percepção apurada. Ele admitiu que Mestre Gu estava certo ao dizer que ele não era Shufan, e pensou que Mestre Gu estava certo ao notar a mudança completa em Xuan. Ying Shang se apresentou a Mestre Gu como filho biológico do Imperador Celestial Ying, dizendo que, desde os tempos antigos, estava selado na época atual, cultivando no Palácio do Rei, sem nunca deixar aquele lugar. Então não fazia ideia de por que sua alma havia sido trocada com a do corpo fraco que ele agora habitava. Ele disse a Mestre Gu que o admirava e afirmou que, se Mestre Gu estivesse disposto a ajudá-lo, ele estaria disposto a servir a Mestre Gu completamente até o fim. E ficou surpresa ao ouvir que Ying Xian era um príncipe celestial, enquanto Mestre Gu permaneceu impassível, apenas sorrindo. Enquanto isso, Ying Xian agradeceu aos céus por ter reagido bem, pois, mesmo que o Mestre Gu não fosse tão poderoso quanto os rumores diziam, ele tinha certeza de que, mesmo que o Mestre Gu se recusasse a ajudá-lo, ele não o mataria. Mas, para surpresa de Ying Xian, o Mestre Gu disse que, com base no que ele havia acabado de contar, além de suas memórias, ele não tinha nenhuma utilidade para ele. O Mestre Gu disse a Ying Xian que seu valor como príncipe celestial, para ele, estava no outro corpo e, enquanto Ying Xian sentia a aura do Mestre Gu, hesitou em perguntar algo. Ying Xian não conseguiu terminar sua pergunta porque, assim que a aura do Mestre Gu se intensificou, ele começou a fugir, pedindo ao Mestre Gu que não o matasse e dizendo que jurava que não havia visto nada ali. Ele suplicou, prometendo servir ao Mestre Gu pelo resto de sua vida para ainda ser útil. O Mestre Gu reconheceu que as memórias de Ying Xian eram úteis, mas, com um olhar demoníaco, disse que não precisava que ele estivesse vivo para isso.